Boa noite a todos os vereadores, a vereadora. Boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, a todos presentes. Nesse dia de hoje farei a leitura bíblica e peço a todos que fiquem de pé. Não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. 1 João 3,18. Amém. Havendo número legal, em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão. Comunique que a ata da presente sessão será votada antes do fim desta sessão ordinária. Coloco em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de dezembro de 2024, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ata aprovada. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária especial realizada no dia 9 de dezembro de 2024, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ata aprovada. Solicito a nossa secretária-geral, doutora Cristina, que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente e faça os esclarecimentos necessários. Projeto de resolução número 04 de 2024. Projeto de resolução 04 de 2024 institui o regimento interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e dá outras providências. Não havendo mais matéria no expediente, passaremos à ordem do dia. Coloco o requerimento de urgência especial, número 04/2024, em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Eu vou pedir o favor ao nosso... Então tá, vamos suspender então. Fica suspensa a sessão por 5 minutos.
Reabra a sessão para iniciar nosso trabalho. Coloco o projeto de resolução número 04/2024. Eu vou colocar em discussão e eu queria saber dos senhores se vocês querem uma explicação em alguma situação da comissão que fez toda essa mudança no regimento. E eu vou solicitar ao Joaquim, que eu fiz ele ficar aqui até agora, coitado, porque ele está aí batendo nisso aí tem muitos meses. Ele a faz e a comissão. E faz favor, Joaquim, você fazer uma breve explanação aí para a gente. Boa noite. Como o presidente colocou, nós tivemos essa necessidade premente de trabalhar em relação à revisão do nosso regimento interno este que é a espinha dorsal da Câmara Municipal, a espinha para a atuação do trabalho de vereança, e conduz todas as ações, todas as propostas, todas as condutas, e por isso é uma ferramenta, uma legislação de extrema importância. E o nosso regimento interno, datado de longa data, de 2006, a nossa resolução, e ele carecia dessa revisão. E o apelo que eu faço, apesar de que nem todos estarão de volta, mas que a Câmara Municipal ela não permita que uma desatualização por tão longo período possa se proceder novamente. Nós sabemos que as coisas, nossa legislação, as emendas constitucionais, elas vêm aí seguidamente, e a Câmara precisa recepcionar essas mudanças, tanto na nossa lei orgânica, quanto no nosso regimento interno, que é o principal papel da Câmara, que é o papel de legislar, E a Câmara, com isso, não legislando para as suas próprias ferramentas, a gente está, assim, fazendo um trabalho que prejudica a segurança jurídica da própria atuação do vereador e para nós servidores também. Mas, com base no nosso regimento interno, o presidente nomeou, então, uma comissão de servidores e nós começamos a atuar tendo como eixo central o próprio regimento. E as ações que a comissão, então, optou por fazer, primeiro foi reordenar capítulos e sessões e tratar dos assuntos somente naquela sessão respectiva do assunto, sem misturar foi a nossa busca, sem tentar misturar um assunto em outras sessões, em disciplinar daqui ou dali, deixar ele mais conciso, mais coeso, mais claro, uma redação que possa, assim, dar mais clareza de entendimento. É óbvio que nós não tivemos a intenção de esgotar nenhum assunto e nem de dar por acabada qualquer redação, Somos todos seres humanos, o tempo também que a gente teve para fazer essas buscas. Mas tudo aquilo que nós pudemos fazer de pesquisa em outros regimentos internos, até da Câmara Federal, de outros municípios, também pesquisas através da internet, tudo isso que foi possível buscar para melhorar a redação, a ordenação de pensamento, tudo aquilo que a gente pôde pensar e prever que possa acontecer em uma sessão da Câmara, nas suas diversas modalidades, seja ela ordinária, extraordinária, seja ela de honraria, seja de posse, a gente tentou pensar. Então, dentre aquilo que se buscou, nós buscamos essa objetividade na redação, evitando repetições e duplicidades com subdivisão de artigos para maior clareza e entendimento. Revisão dos termos jurídicos e expressões arcaicas, substituindo por linguagem clara e acessível à população em geral. Atualização e adequação às normas vigentes, com alinhamento com a legislação federal, com a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação.
inclusão de dispositivos que permitam o uso de tecnologias digitais e redes sociais para convocação de sessões, comunicação oficial, participação e transparência de deliberações da Câmara. Regulamentação para viabilizar sessões plenárias de forma remota ou híbrida em situações excepcionais. Estabelecimento de votação em turno único para proposições legislativas, exceto as leis orçamentárias, códigos e proposta de emenda à lei orgânica, visando maior eficiência nos processos. Mecanismo formal de registro de precedentes regimentais para resolver lacunas ou dúvidas interpretativas do regimento. Adequação das normas do uso da tribuna livre, revisão de alguns prazos regimentais, né? E, dentre outras situações, teve também aquela questão que vocês já tinham votado sobre a tomada de contas, né, do chefe do Poder Executivo, do gestor, que ela foi incorporada, aquelas mudanças que já tinham sido aprovadas, elas também já foram contempladas, incorporadas aqui de volta nesse texto que está aqui. Então, dentre as principais atualizações que foram feitas, né, conforme aqui dito, observou-se muito a questão do prazo, observou-se muito a questão da adequação às normas vigentes, a incorporação de tecnologia, a previsão para que no futuro a Câmara tenha painel eletrônico, essas coisas, quando tiver, já está aqui um pouco contemplado todas essas questões, as regras de transmissão também das sessões, né, as responsabilidades, porque já que tem transmissão, nós temos a LGPD aí em relação à proteção de dados, então é mais uma preocupação para o vereador, já que a sessão ela é transmitida e ao fazer citações, né, de nomes, de pessoas, de outras situações, nós temos que nos moldar em relação àquilo que prega a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados das Pessoas. Então, em suma, foi esse o contexto que nós debatemos, que nós fizemos. Foram grandes dias, grandes reuniões, grandes estudos. A mim, em especial, eu quero agradecer por ter participado desse processo, desse trabalho, que muito me engrandeceu, a confiança depositada em toda a comissão, né, e a nós, para a gente estar realizando e apresentando essa importante peça aqui para a Câmara Municipal. Era isso, obrigado. Quero aqui agradecer ao nosso servidor, Joaquim, pelo trabalho. Em nome dele, agradecer toda essa equipe aí, essa comissão que trabalhou sem descansar e fez esse belíssimo trabalho para todos nós. E eu perguntei ele aqui qual foi a última revisão, mais ou menos 2006, né, Fábio? Então, muito obrigado a todos que nos ajudaram aí, porque vai ficando antiga, Guinha, e aí a gente não acompanha, né? Então, nesse momento, eu coloco o projeto de resolução 04/2024 em discussão. Coloco em votação, já com requerimento de urgência aprovado. Então, coloco o projeto de resolução número 04/2024 em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Estava conversando aqui, limitações para falar na tribuna durante o ano, quantas? Eu não entendi essa. A procuradora poderia esclarecer para a gente? Está escrito aí, Joaquim? Tá aí? Porque eu acho muito estranho, senhor presidente, essa questão de limitação. Isso não existe em nenhuma casa. Limitar o quanto o cidadão por ano pode falar na tribuna. Isso não existe.
Porque o cidadão que está em casa precisa saber. O vereador não vê, mas o cidadão precisa saber essa questão aí, porque está errado. Vai limitar o cidadão de vir aqui falar? Ele fala quantas vezes ele quiser, desde que ele respeite as regras. Concordo com isso não, senhor presidente. A subseção da tribuna livre ficou com a seguinte redação: o tempo destinado à tribuna livre será de 15 minutos entre o final da leitura das matérias constantes do expediente e a hora destinada aos oradores inscritos. O cidadão que o desejar poderá usar da palavra para opinar sobre os projetos de lei, projetos de resolução ou outras matérias em tramitação na Câmara, bem como quaisquer assuntos de interesse coletivo ou da municipalidade, respeitado o que dispõe este regimento. Ao se inscrever na Secretaria da Câmara, o interessado deverá fazer referência ao assunto sobre o qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido expressamente mencionados na inscrição. Será em número de 2 os cidadãos que poderão fazer o uso da palavra em cada sessão, dividindo o tempo previsto de 15 minutos na mesma proporção. Caso haja inscrição de um só cidadão, este poderá utilizar o tempo integral destinado à tribuna livre. Nenhum cidadão poderá usar a tribuna da Câmara, nos termos deste regimento, por período maior de 15 minutos, sob pena de ter a palavra cassada. Será igualmente cassada a palavra do cidadão que usar linguagem incompatível com a dignidade da Câmara. O presidente da Câmara promoverá ampla divulgação da pauta da ordem do dia das sessões do Legislativo, que deverá ser publicada com antecedência mínima de 24 horas do início da sessão, ressalvadas a hipótese de projeto tramitando em regime de urgência. Qualquer associação de classe, clube de serviço ou entidade comunitária do município poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opinião junto às comissões do Legislativo sobre projetos que nelas se encontrem para estudo. O presidente da Câmara enviará o pedido ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, indicando, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento e seu tempo de duração. Na verdade, esse tema ele foi recorrente e debatido, e nas pesquisas que nós fizemos, nós percebemos que algumas câmaras traziam essa limitação, que às vezes a pessoa, da mesma forma, né, que a gente vê a democracia da pessoa querer usar, vamos dizer assim, todas as tribunas do ano, isso também vai impedir que outras pessoas, outras entidades, façam uso, porque ela vai lá, se inscreve e limita. Né? A redação, então, ficou assim, só para concluir, diferente daquilo que eu já li,
As inscrições para o uso da tribuna livre deverão ser realizadas pessoalmente na Diretoria de Assuntos Legislativos ou por meio eletrônico até 48 horas antes da sessão ordinária, mediante preenchimento do formulário do assunto a ser tratado e da declaração de conhecimento do regimento interno, inclusive quanto à publicidade das sessões e ao uso de imagem, né? Cada pessoa física ou representante de pessoa jurídica poderá utilizar a tribuna livre até 3 vezes por ano, a fim de garantir que o maior número de cidadãos tenha oportunidade de participação. O orador deverá manter conduta respeitosa, não sendo permitida manifestações ofensivas de caráter pessoal ou que incitem a violência, discriminação, preconceito ou outro comportamento contrário à ordem pública e aos princípios constitucionais. Ô, presidente, pela ordem, nós temos aí úteis 10 meses, né, que a Câmara trabalha. 10 meses. 10 meses dá 20, uma média de 22 sessões. Aí você limitar o cidadão a falar praticamente 15%, né, porque uma média de 22 dá uma média de 15%. Eu respeito a opinião de quem cravou isso aí, mas, presidente, eu penso que a gente tem que ser democrático, a gente deveria modificar isso aí. O cidadão, a gente tem que dar direito ao cidadão. A gente não pode, deveria ser modificado da seguinte forma. O cidadão veio aqui e falou. Né? Aí tem o Joãozinho falou. Aí a Maria quer vir falar na próxima. O Joãozinho se inscreveu de novo. Nós deveríamos construir o texto com base que desse o direito a um outro falar sem cercear o direito daquele. Talvez não tenha nenhum cidadão inscrito. Por que a pessoa não poderia falar? Exemplo, o Gustavo, talvez, vamos supor que essa sessão fosse ordinária, ao invés de extraordinária. Não tem ninguém inscrito. Por que o Gustavo não poderia falar? Se não tem ninguém inscrito. Por que ele não poderia falar? Só porque ele já se inscreveu uma vez, e já deu as 3 vezes dele, ele já falou uma vez por mês, aí... Eu acho assim, a Câmara tem que melhorar e trazer mais o cidadão aqui para dentro. Trazer mais o cidadão. Está em discussão, gente. Com a palavra, vereador Guinha. Tiago Silva, também acho que o senhor tem certas razões. Mas tem 40 mil habitantes. Às vezes as pessoas não se inscrevem porque a pessoa está se inscrevendo toda semana se inscrevendo. E às vezes vem para cá só para provocar vereador, igual vários vieram. Não é para trabalhar para o município, não é para ajudar o desenvolvimento do trabalho, mas a pessoa vem aqui, às vezes é uma pessoa que sonha em ser vereador, igual vamos falar o nome de uma pessoa aqui, o Gesso, já foi candidato não sei quantas vezes. Aí não teve sucesso, ele é um cara revoltado. E ele vem aqui para desfazer de vereador, eu já desfez de mim, do Baito, do Zé Roque. Falava do senhor, que o senhor era vereador funcionário, sim. Falava do senhor, o senhor está querendo tirar o do senhor. Ele sempre provocou a gente e não trazia lucro nenhum, resultado nenhum, aquelas falas dele, só para provocar a ira de pessoas aqui, pessoas do bem, que estão trabalhando em prol da população. E aí, também, vem alguém aqui, muitas vezes, provocar o prefeito, falar coisa com coisa, que talvez não tenha conhecimento nenhum do que é um executivo e um legislativo. Que o dia que eles tiverem conhecimento, eles vão ter vergonha do que falou. E também eu acho que o senhor está certo, poderia deixar sem limitar, mas tem pessoas que eles extrapolam, né? Então, eu acho que o presidente e a comissão
teve um consenso com o resto da população que também quer se inscrever na Tribuna Livre e não tem espaço. Cadê esse tipo de cidadão? Eu acho que é por aí que eles tiveram essa noção de Muito escrever. obrigado, vereador Guinha. Eu só que, sim, eu vou passar a palavra para você, Jetinho. Com a palavra, vereador Jetinho. Boa noite, presidente, demais colegas. A nossa fala já está fora de ordem em discutir o assunto, não é isso? Porque ele foi votado. Mas uma coisa a gente tem que respeitar, a chamada democracia. Coisa que deveria existir, não existe. Nós não podemos julgar, votar qualquer projeto em função de determinadas pessoas. Não é porque vem uma aqui que não agrada ou que a gente vai desrespeitar aquele que poderia ser agradável e dar contribuições para o nosso município. Se nós formos avaliar dessa maneira, a gente também teria que limitar a fala de muitos vereadores, que às vezes usa só mesmo para falar coisas que não tem nada a ver com nada. Né? Só discursos meramente políticos, com politicagem, e não trazendo benefício nenhum para o andamento dos trabalhos da Câmara e muito menos para o município. Então, democraticamente, a gente teria que dar liberdade de todos se manifestarem livremente dentro daquilo que o regimento permite. Muito obrigado, vereador Jetinho. Silva, eu vou fazer um compromisso com você de eu propor essa mudança aí, se for possível. Tá? Porque, assim, é muita coisa também. Eu entendo aí que o regimento, a gente vai tentando pegar um modelo de algum lugar que está funcionando, e nesse meio aí... Falou que é a primeira sessão do mês, né, Santos? Então, tipo assim, Vitória, né, beleza, mas nós temos que ver as peculiaridades de cada município. Vitória é uma capital, a realidade lá é diferente. A nossa realidade aqui é outra realidade. Se não fosse assim, nós não precisaríamos de Câmara Municipal, de câmaras nos municípios. Era só o Estado legislar e os municípios acatarem, legislar para todos os municípios. É para isso que existe prefeituras e câmaras, porque os municípios têm as suas peculiaridades. Nós não podemos nos basear porque em Vitória é assim, porque em Linhares é desse jeito. Nós temos que ver também os costumes, a cultura da nossa região e, óbvio, lastreado na Constituição. Entendeu, senhor presidente? Gostaria muito, com o respeito que o senhor vem conduzindo aqui, o respeito, a clareza que o senhor vem conduzindo os trabalhos, que a gente lutasse para ver isso aí. Eu não falo por mim não, nem quero usar tribuna não. A questão é talvez um cidadão, talvez o Gustavo goste de usar tribuna ali, tem outras pessoas. A gente talvez está cerceando o direito dela. Muito obrigado, Silva. Eu quero agradecer a discussão, Silva. Por isso que já está votado o projeto, Guinha. Agradecer aí a colaboração, que eu entendo isso também. A gente precisa deixar o cidadão bem à vontade, até porque, às vezes, igual foi discutido, tem cidadão que extrapola, mas também, às vezes, a gente que está aqui dentro também, a gente acaba extrapolando também. Então, eu agradeço a vocês pelo entendimento que foi feito. Eu vou pedir só aos senhores, então, para aguardar um minutinho, Joy. Você conclui a ata, que nós vamos ter que votar a ata hoje? Precisando aqui agora, Silva e Guinha, vocês estão aí discutindo ainda, só lembrando os senhores, para que vocês possam, ainda essa semana, até sexta-feira, entregar a declaração de bens dos senhores ainda para todos nós fechar o processo de cada um na Câmara Municipal, tá bom? Então, que vocês tragam a declaração de renda, entregar lá para o Assuntos Legislativos, a Vanessa, que é nossa diretora, ou o Joy, a última. Então, eu peço paciência aqui um pouquinho ainda. Quer falar? Vereadores, se for a declaração de bens de 31 de dezembro de 2023, vocês têm que fazer uma declaração que os bens hoje permanecem aqueles mesmos da declaração que foram entregues
lá, para provar que está atualizado, tá? Porque se trouxer só aquela de 31 de dezembro, ninguém vai saber se vocês já, se o patrimônio já está diferente daquele prestado para a Receita Federal. Então, eu peço a todos, antes da gente encerrar, um momento para a gente assinar a nossa, aprovar e assinar a nossa ata dessa sessão. Senhores vereadores, eu solicito que a gente conclua a nossa sessão. Então, coloco esta ata da sessão de hoje em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ata aprovada por unanimidade. Agradeço a paciência e a colaboração de todos que estão em casa e também de todos nós presentes aqui nesse plenário.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos e muito obrigado.